Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos bem, todos com muita saúde. Bom, continuando a nossa série de aulas de resoluções de questões de vestibulares, hoje nós temos a resolução do Enem 2018, tá? Como muitas universidades hoje aceitam o Enem como prova para entrar, né? Graças a Deus, a gente vai ter algumas edições do Enem, tá? Já tivemos a 2019 e hoje teremos a resolução do Enem 2018, ok? Então vamos para a primeira questão. Aqui nós temos um texto informativo onde o autor apresenta um projeto em São Francisco. Esse projeto é de um ex-executivo de marketing e ele pegou alguns ônibus antigos da cidade, alguns ônibus que estavam inutilizados, e transformou esses ônibus em estações de banho gratuitas para moradores de rua, que são muitos, milhares, né? E então a ideia dele era que essas pessoas pelo menos tivessem acesso a banho. E aí a pergunta é: a relação dos vocábulos shower, que é banho, bus, ônibus, e homeless, que seria sem teto ou morador de rua, no texto refere-se a, e a resposta correta seria a letra B, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, ok? E aí, como eu disse a vocês na primeira aula, onde nós analisamos as questões do Enem, o Enem ele tem questões relativamente simples relacionadas à língua inglesa. São questões que vão cobrar basicamente a interpretação do texto que nós estamos lendo, tá? Não são questões que vão cobrar tópicos gramaticais ou tópicos relacionados a algum vocabulário específico, advérbios, enfim. São questões realmente que vão cobrar a nossa compreensão do texto. Tá? Então, novamente, deixo aqui as minhas dicas para vocês de leiam com atenção, mesmo que vocês não sejam fluentes na língua inglesa, procurem palavras que vocês conheçam. A língua inglesa está muito presente no nosso dia a dia, né? Na internet, em séries de televisão, em músicas. Então, procurem palavras em inglês que vocês já conheçam, palavras também que nós brasileiros colocamos no nosso vocabulário, ou palavras que se pareçam com as palavras em português, tá bom? Então, essas são algumas dicas e muito valiosas, tá? Para que vocês consigam compreender esses textos, ok? Textos bem simples. Então, aqui a resposta correta é a letra B, tá? Acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Na segunda questão, nós temos um cartoon onde dois adolescentes estão conversando e um deles está dizendo que quando ele tinha 5 anos de idade, já falavam para ele que ele precisava ser um garotão, né? Aí aos 10 anos falavam para ele que ele precisava ser mais maduro. E agora que ele já está aí como um adolescente, já pedem que ele haja como um adulto. Então, o que ele diz no final é que, se continuar dessa maneira, ele vai ser elegível para a segurança social antes mesmo de ele se formar no ensino médio, tá? E aí a pergunta número 2 é: a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que, e a resposta correta seria a letra B, ele amadureça precocemente, tá bom? Então, novamente, prestem atenção aqui nas palavrinhas, por exemplo, palavras que a gente conhece, que a gente já utiliza em português, né? Então, o que a gente vê bastante, five, big boy, 10, mature, que é uma palavra, por exemplo, que parece com português, né? Maturidade, maduro. Depois a gente tem aqui, ó, adult, também parecido com português, adulto, tá bom? Então procurem por essas palavrinhas, leiam com bastante atenção, que é totalmente possível, tá? Então aqui a resposta correta é a letra B, amadurecer precocemente. É o que a sociedade exige dos adolescentes, ok? Bom, na questão número 3, nós temos um poema onde a autora está dizendo que muitas vezes, né, as pessoas dizem que ela não deve escrever em inglês por esta não ser a língua materna dela, tá? Mas o que ela diz também é que
a língua que ela fala e todas as suas distorções e excentricidades se tornam dela, mesmo falando meio inglês e meio indiano, e apesar de ser engraçado, é honesto e tão humano quanto ela. Tá? Então a autora diz também que falar dessa forma, meio inglês, meio indiano, né, que são as línguas que ela fala, e a língua indiana é a língua mãe, a língua materna dela, falar dessa forma dá voz às alegrias, aos desejos e às esperanças dela. Tá? Sendo assim, a resposta correta é a letra D, que ela demonstra consciência de sua identidade linguística. Tá? A pergunta aqui apesar de essa não ser a sua primeira língua, né, muitos escritores indianos escrevem obras em inglês. E nesses versos, essa autora demonstra consciência de sua identidade linguística, letra D. Ok? Também bem simples, totalmente interpretação, tá? Interpretação do texto do poema neste caso. Ok? Nada de perguntas sobre gramática, enfim, totalmente a compreensão do texto, ok? Na questão número 4, nós temos dois pequenos textos falando sobre o Khan Academy. Não sei se vocês já ouviram falar, é um site educacional que possui diversos materiais e recursos gratuitos para diversas aulas, diversos conteúdos, tá? Não só inglês, tem ciências, matemática, tá? Diversas áreas do conhecimento. E aí no primeiro texto nós temos um texto tirado do próprio site do Khan Academy, que apresenta o Khan Academy, tá? Como uma organização em missão onde diversos educadores ou, enfim, alunos conseguem encontrar materiais e recursos para aulas, tá? Já no texto 2, nós temos um autor que apresenta uma crítica contra o Khan Academy, né? Pelo fato do Khan Academy vir de pessoas poderosas e com grande poder aquisitivo, eles têm uma visão muito equivocada da educação, né? Para eles, aprender é simplesmente sentar e ouvir, e ensinar é simplesmente falar, né? E aí o autor desse segundo texto, ele diz que o Khan Academy se acha, né, ele se tem como muito mais eficiente do que uma sala de aula. E na visão do autor, verdadeiros visionários e revolucionários da educação têm um outro foco, um foco de fazer coisas muito melhores, né? Como mudar vidas. Então, sendo assim, a pergunta, né? Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, apresenta a intenção do autor de, e a resposta correta seria a letra E, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização Khan Academy, tá bom? Então, é realmente uma crítica a essa ideia de educação que eles têm, ok? E na última questão, nós temos um trecho do livro 1984, tá? Um livro muito famoso, um romance, onde o autor está falando sobre o passado, tá? Ele está questionando se o passado realmente existe, se ele existe concretamente, se há algum outro lugar onde ele continua acontecendo. E aí chega um ponto muito importante, muito interessante, né? Ele diz que o passado está nos registros e na mente, na memória dos seres humanos. E aí tá a questão, né? Se o governo controla os registros e nós controlamos todas as memórias, o questionamento final dele é se nós mesmos controlamos o passado, certo? Se o governo controla os registros escritos e nós controlamos a nossa memória, né, as nossas lembranças, e o passado só existe nos registros e na nossa memória, sendo assim, somos nós quem controlamos o passado, né? E aí a questão que o Enem coloca é: o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário,
A ideia a ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do ou da, e aí a letra C, poder sobre memórias e registros, tá? E aí é o que tanto se fala hoje, principalmente, sobre a importância de nós lembrarmos do passado, de nós lembrarmos dos fatos históricos, de tudo que já aconteceu, porque é apenas nos lembrando de tudo que já aconteceu que a gente não permite que se repita, tá? Então é dessa forma que os governos totalitários, eles realmente entram no poder, né? Tendo poder sobre as memórias e os registros, né? Controlando e censurando as memórias e os registros. Ok? Então, letra C. Certo? E estas foram as questões do Enem 2018. Questões simples, questões legais, né? É uma prova bem legal a parte de inglês. São questões de reflexão, muito interessantes e sempre as mesmas coisas, tá, pessoal? Mesmo se você não for fluente, mesmo se você não falar inglês, mas se você escolher inglês por ser uma língua que você tem um pouco mais de, enfim, afinidade, é totalmente possível passar, totalmente possível acertar as questões. Basta ler com bastante atenção, tentar procurar palavras que vocês já conheçam, palavras parecidas com palavras em português, tá? E vocês podem conseguir tranquilamente, ok? Então, espero que vocês gostem, espero que ajude nos estudos e nos vemos na próxima aula. Bye, bye, see you!